Voltamos com o nosso Tarobá Rural. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Os cafeicultores estão apreensivos quanto aos possíveis impactos do clima na safra 2024-2025 de café, a ser colhida neste próximo ano. Além das temperaturas acima dos 40 graus, agentes consultados pelo CPEA relataram queda de granizo em algumas fazendas produtoras de café, temporais e ventanias intensas, um cenário associado ao fenômeno El Niño. E, de acordo com pesquisadores, a preocupação se dá, sobretudo, com o pegamento das flores, tendo em vista as rajadas de vento, que muitas vezes estão acima dos 70 km por hora. Embora ainda não seja possível estimar a dimensão dos efeitos, uma parcela expressiva dos agentes do CPEA afirma que haverá prejuízo produtivo na temporada 2024-2025 frente às expectativas iniciais, que eram bastante positivas em um ano de bienalidade alta. Doutora Laurine Delfino nos conta em nosso quadro Direito no Agro como o produtor pode ganhar dinheiro com o mercado de carbono. Olá, meu nome é Laurine Delfino, eu sou advogada especialista em direito ambiental e hoje eu vim falar para vocês do porquê que o risco climático é um risco financeiro. Eu tenho postado sobre isso e as pessoas acabaram me perguntando por que não é um assunto tão óbvio, né? Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos. Na semana passada saiu um estudo das Nações Unidas que determinou que o agro teve uma perda de 3,8 trilhões de dólares por conta de catástrofes climáticas que ocorreram entre 1991 e 2021. A gente vê, por exemplo, o sistema financeiro se movimentando e reconhecendo esse risco como um risco financeiro e um risco de crédito. A gente vê o Banco Central trazendo normas desde 2021, determinando que as instituições financeiras considerem como uma variável do risco financeiro e do risco de crédito essas mudanças climáticas. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um produtor rural que não consegue pagar um financiamento porque a sua soja sofreu uma catástrofe climática e por conta disso ele não conseguiu honrar com a sua dívida perante o banco. O banco ele tem que registrar essa perda como uma perda financeira decorrente de mudança climática. Agora imagina que esse mesmo banco sofra uma perda financeira por uma falta de pagamento de 500 financiamentos por conta de catástrofe climática. Isso gera e pode afetar até a saúde do próprio banco e também a saúde do sistema financeiro. Então, enxergando isso como um risco prudencial, um risco que afeta todo o sistema financeiro, o Banco Central começou a editar normas nesse sentido. A gente vê também um exemplo da Asset Management do Itaú, criando uma ferramenta, essa ferramenta foi criada em 2019, para avaliar impactos de mudanças climáticas no valor de mercado e no EBITDA das empresas. Então, lembrando que o EBITDA é o lucro das empresas antes de ser descontado juros, impostos, depreciação e amortização, né? O que eles fizeram? Eles criaram essa ferramenta, aplicaram essa ferramenta nas 60 empresas mais relevantes que negociam seus papéis no Ibovespa, na bolsa, e eles chegaram num resultado chocante, que todas essas empresas, o resultado delas, o EBITDA, tenderia a zero em 2050, ou seja, em 30 anos, essas empresas teriam resultado zero se elas não incluíssem essa variável climática dentro dos negócios, se elas não começassem a olhar, por exemplo, qual é o risco de eu diminuir a água dentro do meu processo produtivo. Se a empresa não incluir, ela está fora, ela saiu do mercado porque o EBITDA dela vai ser zero daqui 30 anos. Então, é uma mudança, mas é uma mudança de comportamento.
As empresas elas têm que se adaptar a isso, na verdade já está passando um pouco do prazo, né? E essa mudança de comportamento gera também uma mudança do modelo econômico da empresa. Então, não é que ela vai deixar de olhar para o EBITDA e para o retorno a curto prazo, principalmente para os seus acionistas. Isso vai continuar existindo, mas ela tem que trazer para a equação também mudanças de retorno de médio e de longo prazo, que são essas questões voltadas para a mudança climática. Então é isso, queria dar esse recado e vamos ver se a gente consegue se ajustar a essa nova realidade. Um abraço, pessoal! Atenção, produtor rural! A AgroSafe Corretora de Seguros tem um recado importante para você. A AgroSafe Corretora de Seguros está no mercado desde 2014, protegendo o patrimônio e vidas de milhares de pessoas e empresas, atuando com seguros de diversos setores como seguro rural, empresarial, máquinas, equipamentos, residencial, vida, entre outros. A AgroSafe é hoje uma das maiores corretoras de seguro agro do sul do país. Um dos maiores objetivos é de proporcionar tranquilidade aos parceiros e clientes, para que possam dedicar todo o seu tempo com o que há de mais importante: sua família, seu patrimônio e negócio. Lembre-se, a AgroSafe está aqui para oferecer tranquilidade em tempos desafiadores. Confie na corretora que valoriza o seu trabalho tanto quanto você. A AgroSafe, sua parceira de confiança no campo. Um estudo apresentado hoje em São Paulo possui dados que poderão ser usados na elaboração do 5º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Este documento identifica e quantifica as fontes de emissão de determinada atividade. O estudo reuniu os dados já existentes de emissões de gases de efeito estufa no setor agropecuário desde 2004 e mostra que o Brasil tem sim números tropicalizados. Hoje existe uma grande questão de que não existe métricas tropicalizadas e justamente por isso que o Brasil, quando senta numa mesa internacional, acaba sendo prejudicado pelas questões da agropecuária. No entanto, a gente tem dados tropicalizados. Quando a gente fala na questão da pecuária, hoje a gente já tem dados da pecuária que vão até para diferentes categorias animais, para diferentes idades do animal. Esses dados são compilados por estado. Então, veja bem, há muitos países que hoje usam dados gerais. Então, existe um número global que é ditado pelo IPCC. E quando a gente fala a nível nacional, a gente consegue esse dado até nível de estado. Então, por exemplo, para a pecuária, para dados de fertilização nitrogenada, para fertilizante nitrogenado, eles são muito bons. Então, é isso. Por um lado, aquilo que merece um destaque maior, por exemplo, que é a pecuária, a gente está muito avançado, mas ainda tem pontos a serem cobertos. Para os pesquisadores, o estudo é uma forma de disseminar a importância do tema. Eu não posso ficar importando fatores de emissão ou metodologias estrangeiras e adotar aqui no Brasil. Não vai dar certo. A gente já fez isso antes. Não dá certo. Tem que tropicalizar. E nós tropicalizamos isso. A Embrapa tropicalizou isso, as universidades, a Exalc tropicalizou isso, instituições do Nordeste também fizeram. O que a gente fez foi dar um jeito nisso. Vamos botar tudo no mesmo local para que todos possam consultar e ver como é que resolve essa coisa. As informações do estudo poderão ser usadas na elaboração do 5º Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que identifica e quantifica as fontes de emissão de determinada atividade. Para os pesquisadores, é preciso avançar em pontos específicos que reflitam a realidade do produtor. Hoje, o inventário ele não tem dados tropicalizados para fruticultura, por exemplo. A gente não tem dados para sistemas integrados, a gente não tem dados por bioma. Então, a provocação é que a gente consiga avançar ainda mais. A Embrapa montou um grupo de trabalho para colaborar com o inventário que será lançado em 2025, durante a Conferência do Clima no Brasil. Os dados podem ajudar na criação de políticas públicas para o produtor rural. A gente ainda precisa contabilizar, por exemplo, dados em cima dos sistemas de produção integrados, né? Tanto as várias combinações, né? Tanto integração lavoura-pecuária, como integração pecuária-floresta e outras combinações, vamos dizer assim. Então, a gente precisa trabalhar, incluir isso e avançar, né? Pensando em tendo como meta o Tier 3, que já seria uma evolução de tudo isso.
O inventário tem sido aprimorado ao longo dos últimos anos para melhor retratar a agricultura brasileira, sobretudo a adoção de práticas sustentáveis, porque nós sabemos que a agricultura ela tem emissões, mas a agropecuária ela é muito importante em termos de remoções. A agropecuária é o único setor econômico que tem remoções e, portanto, nós precisamos trabalhar para o aprimoramento desse documento oficial. As exportações de carne de peru registraram alta de 17,8% em 2023. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. As vendas internacionais ultrapassaram os 200 milhões de dólares. Em dezembro, as exportações de carne de peru para o mercado internacional superaram 4 mil toneladas, volume 20,4% maior do que o embarcado no mesmo período de 2022. Ao todo, foram exportadas pelo menos 70 mil toneladas da ave no ano passado. Maior comprador do produto avícola brasileiro, o México importou 16 mil toneladas em 2023. A África do Sul e a União Europeia também estão entre os principais importadores. A expectativa é que o ritmo se mantenha ao longo de 2024. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, que na volta tem mais Tarobá Rural.